Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, olha aí, ressurgiu e ascensionou. E aí? O que é isso? Ressurgiu e ascensionou. Acho que a maior parte já entendeu por onde nós faremos o nosso tema sobre os mistérios mais importantes. Daqui a pouco a gente vai entender. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social, mestre em psicossomática, psicólogo e psicanalista. Hoje é sexta-feira santa. Mas o que isso significa, né? Às vezes a gente está no meio da sexta-feira santa sem grandes explicações sobre o que significa. A sexta-feira santa relembra a crucificação de Jesus. Enquanto no domingo de Páscoa, o domingo de Páscoa relembra a ressurreição e a ascensão. Vamos explicar esses três mistérios, esses três fatos que aconteceram, que foi a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Hoje o tema é ressurgiu e ascensionou, porque daremos mais ênfase aos significados da ressurreição e da ascensão. Mas falaremos um pouco, brevemente, também sobre a crucificação. Nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo tinha plenas condições de evitar a crucificação se ele quisesse. Seria muito fácil, né? Não teria maiores problemas nesse sentido. Mas ele já sabia e já previa os fatos, previu que Judas iria traí-lo, previu que Pedro iria negá-lo. Então ele já previu todos os fatos. Então ele já sabia e aceitou ser crucificado. Agora eu vou por um outro caminho. Um caminho que muitas vezes as religiões não exploram tanto. Elas sabem disso, mas não exploram tanto, não falam tanto. Então, ele já sabia e aceitou ser crucificado para demonstrar como o mal age na Terra. Então, foi uma demonstração de como o mal age na Terra, das tramas, das conspirações. Quem conspirou foi Caifás. E Caifás é que fez o povo conspirar, buscar Barrabás. Então, fala de todas as tramas e conspirações que existem no mundo. Essa organização do mal que existe no mundo. Como o mal se organiza no mundo. Então, esse foi o grande recado da crucificação, para demonstrar para as pessoas como o mal age. Ele deixou esse marco da cruz para demonstrar como o mal age no mundo. Então, esse marco da cruz foi deixado por esse motivo. Também existem outras explicações teológicas, mas todas são válidas. Algumas religiões falam apenas da crucificação. Então ficam mostrando a via sacra e tudo mais, detalhes do sofrimento e tudo mais. Então, numa única explanação que vai em torno da crucificação. E não demonstram tanto os mistérios mais importantes que a crucificação. É muito mais importante a ressurreição. É muito mais importante a ascensão. Então, algumas religiões falam apenas da crucificação, deixando de lado os eventos mais importantes que foram a ressurreição e a ascensão. Claro, mencionam, mas não aprofundam. Então falam, ele ressurgiu no terceiro dia, etc. Mas não aprofundam neste mistério, né? Como grande mestre que foi, Jesus o Cristo venceu a morte no terceiro dia e ressurgiu. Então não é uma coisa simples, ele voltou. Não é uma coisa simples. Ele voltou da morte. Então ele ressurgiu da morte.
E isso que é muito importante, na ressurreição. Então, esse é o momento da ressurreição. Agora, como é que um ser pode voltar da morte? E ele já tinha feito a ressurreição de Lázaro. Ele já tinha trazido Lázaro de volta. Como é que pode, né? Então, na verdade, tudo está no mistério da ascensão. Quando se atinge a ascensão, aí sim a ressurreição é possível. Então, antes, vamos esclarecer alguns dos mistérios da ressurreição. Um dos mistérios é o corpo glorioso. Isso era falado muito antigamente nas religiões. Atualmente não é tão mencionado. Mas Jesus ressurge com seu corpo. Tanto que Tomé toca em suas cicatrizes, ou suas chagas, né? Porém, era um corpo que vibrava em uma frequência vibratória maior e podia se tornar visível ou invisível. Então, esse é o grande mistério do corpo glorioso. Quando esse corpo volta, ele já volta diferente. Ele volta com uma frequência vibratória maior. O corpo glorioso pode se tornar invisível se ficar numa frequência vibratória acima do espectro da visão. Então aí nós não enxergamos esse corpo glorioso. Então o corpo glorioso pode se tornar invisível quando aumenta a sua frequência vibratória e visível quando diminui a frequência vibratória. Então aí com o nosso espectro da visão nós vemos. Então é possível que Jesus estivesse entre nós o tempo inteiro? Claro que sim. Mas é claro que sim. Não se tornando visível o tempo inteiro. É só isso. E aí você pode me perguntar, André, como é que você sabe disso? Tá dando uma de sabichão? Como é que você sabe disso? Bom, por causa de estudos avançados de espiritualidade. Então, na ressurreição, o corpo glorioso de Jesus já se manifestava com frequência vibratória maior. Então, falamos de ressurreição e corpo glorioso. Vamos agora para o mistério maior e mais importante, que é a ascensão. Quando Jesus ascensionou, e aqui nessa frase eu tive que pensar em cada palavra, porque cada religião tem uma interpretação sobre a ascensão. E cada religião tem uma interpretação sobre Jesus, o Cristo. Então, eu fiz com cuidado de abarcar todas as interpretações. A ciência da interpretação se chama hermenêutica. Então, a hermenêutica é que faz a interpretação das coisas. Então, cada abordagem tem uma visão, e respeitando todas as visões é que eu construí essa frase. Quando Jesus ascensionou, ele voltou a viver puramente a sua essência divina ou crística. Então, ele antes já vivia, mas aqui tem a palavra puramente, porque antes ele vivia essa essência crística, mas ele aceitou vir para a condição humana. Vamos lembrar que o nome Jesus descreve a parte humana e o nome Cristo descreve a essência divina. Então, por isso que eu sempre falo Jesus ou Cristo, né? Porque Jesus é a parte humana e Cristo é a parte divina, a essência divina. E aqui reside o maior mistério. Então, aqui também, eu formulei essa frase de uma forma
que contempla as várias visões, as várias hermenêuticas, as várias maneiras de se observar Jesus e de procurar entendê-lo. Cristo veio de sua essência divina e se submeteu à condição humana densa, a nossa condição mais densa, tá? E aí, como Jesus, para nos revelar os maiores mistérios de todos os tempos. Então ele veio trazendo a revelação. Os evangelhos, né, boas novas, também podem ser chamados de revelação. Ele veio para nos revelar os maiores mistérios de todos os tempos. E a partir dele temos a consciência de todos os mistérios. Hoje falamos dos mistérios do ressurgimento ou da ressurreição, bem como do corpo glorioso. Mas o grande mistério a ser revelado é o da ascensão. Você pode ouvir esse programa mais de uma vez, porque eu estou entrando em questões muito profundas, muito cuidadosas, da nossa visão, da nossa compreensão de Jesus, o Cristo. Depois de ter vivido entre nós, na condição densa, Jesus, o Cristo, ascensionou. Então, no terceiro dia, ele não apenas ressurgiu, reapareceu, mas ascensionou. E aí que temos os mistérios mais importantes. Ele sendo um com Deus Pai, vamos chamar assim, né? Nos ensinou um caminho que podemos também seguir. Opa, André, agora você está exagerando. Nós vamos seguir um caminho semelhante ao dele? Ele falou, todo aquele que quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. Ele falou isso. E antes que você me diga, mas ele era Cristo e podia fazer o que não podemos fazer. Então, a maior parte das pessoas pensa assim, bom, Cristo não veio dar um exemplo, ele veio trazer palavras aqui, de paz e conforto, ele não veio dar um exemplo a ser seguido para chegarmos aonde ele chegou. Não, ele veio trazer um exemplo a ser seguido para chegarmos aonde ele chegou, e eu vou mostrar isso da seguinte forma. Então, antes que você me diga, mas ele era Cristo e podia fazer o que nós não podemos fazer, eu citarei uma frase de Jesus, que é: e vocês farão coisas ainda maiores do que aquelas que eu faço. Olha aí. E vocês farão coisas ainda maiores do que aquelas que eu faço. Então ele falou que nós temos a capacidade, sim, que nós podemos, sim, fazer muito mais do que imaginamos. Nesta frase, ele indicou que podemos desenvolver a nossa espiritualidade de forma mais ampla do que imaginamos. E que podemos até conseguir a ascensão. André, isso não. Vou te dar alguns exemplos. Como prova disso, o texto bíblico dá exemplo de seres humanos que ascensionaram. Então, o exemplo de Enoque, o exemplo de Elias, o exemplo de Maria, mãe de Jesus, no que é chamado de Assunção. Então, especialmente no dogma católico da Assunção. E João Evangelista. Todos esses viveram a ascensão. E aqui eu queria trazer... Bom, hoje vamos fazer o seguinte. Em se tratando de um programa muito especial, vamos em frente e vamos falar já para a parte da conclusão. Agora, a própria humanidade pode ascensionar? Essa é a pergunta que fica, né? Bom,
Você disse que é possível a ascensão e alguns seres humanos ascensionaram, como Enoque, Elias, a Maria, mãe de Jesus, e o João Evangelista. Mas a humanidade como um todo, ela pode ascensionar? Ela pode viver algo mais elevado? Eu acredito que sim. Na hipótese de transformação que existe na atualidade chamada transição planetária. Acho que você já ouviu sobre isso e já ouviu que muitos estudiosos, né, da espiritualidade dizem que está acontecendo uma transição planetária. E antes que você me diga, mas André, isso não é tradição cristã, mas a tradição cristã fala disso como Nova Jerusalém. Entende? Como tendo acorrentado Satanás e entrando em Nova Jerusalém. Então são termos diferentes, mas são termos que falam de um futuro melhor para a humanidade. Segundo essa hipótese, quando passarmos por essa fase tão difícil, podemos até dizer terrível, que vivemos na atualidade, acontecerá a transição planetária. E quando eu falo em fase terrível, não é só por causa da pandemia e tudo mais, que até podemos considerar isso por alguns cientistas e médicos, que a pandemia já foi praticamente superada, e isso, por isso que alguns países já reconhecem que não há mais pandemia, mas que é uma doença que continuará de forma endêmica. Então, não mais pandêmica, mas de maneira endêmica. Ok? Ou seja, então, não apenas pela pandemia, mas por uma série de questões que estão acontecendo na atualidade. Questões assim terríveis, que envolvem inclusive a espiritualidade. Então, grandes destruições, coisas muito negativas, desinformações, mentiras, uma série de coisas que estão acontecendo na atualidade, fazendo com que a população fique completamente confusa sobre o que realmente está acontecendo na Terra. Então, gerando desinformações, mentiras, uma série de coisas que estão deixando as pessoas bastante confusas. Mas, nesta hipótese que eu falei da transição planetária, a Terra deixará de ser um planeta de sofrimento e expiação. Você já ouviu essa frase? A Terra é um planeta de sofrimento e expiação, a Terra é um planeta sombra, a Terra é um planeta dominado pelo mal. E realmente podemos entender que sim, sempre foi essa a realidade do planeta. Agora, deixará de ser um planeta de sofrimento e expiação para se tornar um planeta de luz. Ou seja, teremos um planeta de luz, mas passado esse período muito complicado, período muito complicado que estamos atravessando ainda neste momento. Nem todas as pessoas se transformarão, especialmente de imediato. Mas haverá uma mudança progressiva nas pessoas. Ou seja, algumas pessoas terão uma mudança imediata, sim, especialmente as que se prepararam para tanto, seja com a religião, seja com a espiritualidade. Tem muitas pessoas que me perguntam, André, qual que é a diferença entre religião e espiritualidade? Veja bem, é muito sutil. A religião e ser religioso é mais um vínculo externo, embora muitas pessoas tenham esse vínculo também interno e aprendam muito e apliquem isso no seu cotidiano. Já a espiritualidade é mais o processo interior que acontece. A partir de uma religião, a partir de uma prática espiritualista como a oração, então é o fenômeno interior. Então, a religião é um pouco mais externa
E a espiritualidade é um pouco mais interna. Nem todas as pessoas então se transformarão, mas haverá uma mudança progressiva nas pessoas. Isso é o que a tradição cristã chama de parousia, ou de reino de Deus na Terra. Ou seja, que realmente acontecerá a volta do reino de Deus na Terra, a parousia, mas passados esses momentos de tribulação, de sofrimento, momentos terríveis pelos quais estamos atravessando. Mas lembremos da frase usada pelo nosso amado Mestre Jesus, o Cristo. O reino de Deus está dentro de nós. Isso significa que a verdadeira mudança é interna, a verdadeira transformação planetária ou transição planetária acontecerá de dentro para fora, do mundo interior da pessoa, da consciência da pessoa para fora. Então, cada pessoa deve buscar uma grande transformação interior, uma grande transformação na sua espiritualidade. E a partir dessa grande transformação interior é que conseguiremos chegar no reino de Deus. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.